Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Mas antes da gente comentar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito importante vocês deixar o like aqui para poder fazer com que o YouTube entenda que a gente tem relevância aqui na plataforma e indique, né, o canal para que mais pessoas possam vir aqui e possam curtir aqui o conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, e a inscrição é pra gente bater nossa metinha, né? De 600 inscritos. Então conto com o apoio e ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá comentar sobre os jogos. Antes, vamos conferir como ficou os resultados, né? Dos jogos de ida da Copa do Brasil. Que ficaram da seguinte forma. O Atlético Mineiro venceu a equipe do São Paulo por 1 a 0. O Flamengo venceu a equipe do Bahia por 1 a 0 também. O Vasco venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2 a 1. E o Juventude venceu a equipe do Corinthians por também 2 a 1, né? Então vamos começar com os jogos que a gente narrou, né? Aqui no canal. E vamos lá, vamos começar com o jogo entre Bahia e Flamengo, que terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0. O Flamengo jogando lá na Fonte Nova e conseguiu um resultado bem legal, né? Bem bacana, 1 a 0. E assim, né? O jogo em si que... O jogo do Flamengo, sinceramente, o Flamengo não jogou bem o jogo, essa é a verdade. E aí a gente tem que fazer uma crítica justamente ao Tite. O Tite foi um técnico medroso, como vem sendo, né? Nos últimos jogos e praticamente quase toda a passagem dele aí sob o comando do Flamengo, né? São poucos os jogos que a gente vê o Flamengo, assim, o Tite, né? Pra cima, goleando e pra cima. Dá pra contar no dedo, né? Os jogos que o Flamengo fez de forma realmente boa, né? E assim, ontem foi, na verdade, quarta-feira, né? Ontem foi quinta-feira. Então, o Flamengo começou o jogo bastante recuado. Teve a pressão da equipe do Bahia, que, sinceramente falando, o Bahia, se tivesse um pouquinho mais de competência ali no ataque, teria vencido o jogo, né? Teve boas oportunidades aí de fazer o pra cá, mas não conseguiu. E o Flamengo, né? Na chance que teve, o Bruno Henrique foi lá, subiu de cabeça, né? Depois de uma cobrança de escanteio. Cabeceou forte, mas, sinceramente falando, eu acho que teve falha do goleiro daqui do Bahia, né? A bola passou por baixo do corpo dele. Dava para ter defendido, mas acabou falhando e a equipe do Flamengo acabou vencendo. E, assim, o Bruno Henrique, sinceramente falando, ele, pra mim, ele é o segundo melhor atacante do Flamengo no elenco. Só perde pro Pedro. E é engraçado que o Bruno Henrique, ele não é atacante de ofício, né? Ele é mais ponta do que atacante. Mas quando se tem a necessidade de ter um atacante, ele consegue muito bem suprir essa ausência do Pedro, né? Por mais que ele, muitas vezes assim, não tenha o cacuete de ser atacante, mas ele consegue fazer seus golzinhos, gols importantes, né? A maioria dos gols do Bruno Henrique são importantes quando ele tá ali no comando de ataque. E ele tem uma impulsão, né? Muito grande, né? Ele consegue se impulsionar, sair do chão e cabecear, né? Então é um jogador realmente bom na bola parada. E o Flamengo se aproveitou desse fator e fez o resultado, né? Resultado importante, mas assim, não quer dizer que o Bahia já está eliminado, tá bom? O Flamengo venceu somente por 1 a 0 para cá mínimo, mas resultado importante porque jogou fora de casa. Mas mesmo assim, o confronto ainda está em aberto. A equipe do Bahia tem uma boa equipe, não vai entrar da mesma forma que entrou no jogo de quarta-feira. Inclusive, eu fui prestar atenção, né? E pela formação do Bahia, né? Depois que eu fui conferir o jogo novamente, eu vi que o Bahia entrou com um time meio que defensivo, né? Somente com um atacante mesmo ali, né? Quase que um 5-4-2, se eu não me engano. 5-4-2. 5, não. Praticamente. Não, 5-4-1, desculpa. 5-4-2 é ótimo, né? Tinha um gol. Dá 11, né? 12, né? Ótimo. Mas assim, o time do Bahia foi praticamente uma equipe meio que defensiva. Eu só fui prestar atenção depois que eu fui rever, né, o jogo. E eu pensei isso, né? De, poxa, como é que uma equipe que tá jogando em casa joga recuado? Eu falei muito do Tite, né? Que o Tite foi um técnico até covarde, né? Aí nos jogos que o Flamengo jogou, né? Principalmente em casa, muitas vezes. E o Bahia também foi meio que covarde, né? Na partida, entrou muito recuado. Poderia ter feito o pra cá em casa, mas não conseguiu. Como foi, teve uma boa chance de vencer a partida, mas também contou com o fator
a equipe do Flamengo, né, de ficar com esse resultado de 1-0 por conta muito da atuação do goleiro Matheus Cunha. Eu tinha falado, que sinceramente falando, que eu entraria no jogo com o Rossi, porque o Rossi já tá com ritmo de jogo, é um goleiro que já vem jogando, e o Matheus Cunha é um goleiro que pouco joga, né? E goleiro precisa ter ritmo de jogo para poder realmente estar em forma ali para a partida. Porque se ele entrar frio, aí é complicado, né? Acaba falhando porque não tem os reflexos apurados assim, não tá ali no ritmo do jogo. E realmente é um risco, né? Mas o Matheus Cunha foi muito bem na partida e conseguiu salvar demais a equipe do Flamengo, que conseguiu esse pra cá importante. E só para encerrar o assunto do Flamengo, cara, o Flamengo tá sofrendo lesões demais, né? É, na quarta-feira o Flamengo acabou tendo 3 lesões, né? Se bem que o Gerson não foi uma lesão, ele passou mal ali, sabe, meio que brogue ali do jogo, mas parece que já tá tudo bem com ele, né? Não é uma lesão, mas de fato teve a lesão ali do, do Michael. Michael que sofreu uma lesão ali, e justamente muito parecido com o do Pedro, né? Quem acompanhou a lesão do Pedro ali, quando ele deu aquela arrancada, quando ele pisou no chão ali, ele sentiu a coxa, a mesma coisa aconteceu com o Michael, né? E isso daí que é engraçado, né? Porque, cara, o Michael, ele chegou recentemente aí da Arábia, né? Veio aí pro Flamengo, retornou no caso ao Flamengo. E já sofreu essa lesão. E, cara, sabe, é desfalque em cima de desfalque por conta de lesão, né? E tem que ser cobrado o preparador físico do Tite. Porque isso não é normal. Isso não é normal. Jogador se machucando assim, sabe? Jogadores que muitas vezes nem jogam uma partida, quando jogam na outra já se machucam. Isso daí é culpa da preparação. Então tá alguma coisa errada na preparação física do Flamengo. E isso precisa ser reavaliado, ser cobrado, porque senão o Flamengo vai ser muito prejudicado na temporada por conta de lesões. O Flamengo que está entrando numa fase bem decisiva da temporada, em que está avançando nas competições, e ficar sem jogadores importantes por conta de lesão é complicado. O Flamengo pode ter um prejuízo gigantesco por conta dessas lesões, né? Que acaba tirando jogadores importantes aí do elenco. Porque, como eu falo para vocês, os 11 do Flamengo são bons. Agora, os substitutos é que não estão à altura. O Flamengo está contratando aí, chegou aí o Alexandro, tem o Alcaraz que também já foi anunciado. Tá vendo o Prata, né? Que também já tá tudo fechado, já falta só ele ser anunciado aí oficialmente. O Flamengo tá contratando, mas mesmo assim o problema do Flamengo justamente são as lesões, né? Que tá tendo jogadores importantes. E isso preocupa demais aí a torcida do Flamengo, que tá com a orelhinha em pé por conta dessas situações, né? De lesão. Mas assim, só para resumir. O Flamengo venceu bem, pode até empatar no jogo de volta que vai estar classificado. Mas não espere que o Bahia vai assim desistir de forma tão rápida, né? O Bahia vai pro Maracanã para poder vencer a equipe do Flamengo e tentar a classificação lá dentro do Maracanã. Eu já vi muitas vezes a equipe do Flamengo rateando contra equipes pequenas jogando em casa. Então todo cuidado é pouco. Então não tem nada decidido, tudo pode acontecer. Muito bem, falando sobre o outro jogo que a gente narrou aqui no canal, que justamente foi entre Vasco da Gama versus Atlético Paranaense, que é o seguinte, né? O Vasco venceu de virada, né? A equipe do Atlético Paranaense. E é engraçado que o roteiro se repetiu, né? O roteiro de segunda-feira se repetiu novamente na noite de quinta-feira, né? O Atlético Paranaense saiu na frente no Bracá, abriu o Bracá e teve uma vantagem até o finalzinho aí do jogo. E o Vasco conseguiu o gol de empate e depois o gol da virada, justamente com o gol do Hugo Souza, né? Se valeu a lei do ex, né? Nesse confronto, e o Vasco conseguiu uma importante vitória, né? Porque se o Vasco tivesse empatado ou perdido, seria realmente um placar realmente trágico para a equipe vascaína, que ia ter que decidir lá na Liga Arena. É difícil falar a Liga Arena, eu quero falar a Arena, Arena Baixada, né? É questão de costume, né? Então, assim, então foi importante o Vasco ter conseguido vencer dentro de casa, leva uma vantagem mínima aí contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogo em si não foi tão bom assim. O primeiro tempo foi bem morno, com poucas chances de gol assim, mas o Atlético Paranaense conseguiu, né, abrindo o placar numa vacilada da zaga da equipe do Vasco da Gama, que
ontem tava mal, hein? Tava mal a zaga do Vasco, dando muitos espaços para os jogadores da equipe do Atlético Paranaense, que se fosse, assim como com o time do Bahia, um pouquinho mais competente, teria vencido por 2, 3 gols, que não seria nenhum exagero, né? Perdeu várias chances a equipe do Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo, né? Criou algumas chances aí no primeiro tempo, inclusive teve uma jogada aí sensacional do Canóbio, né? Que ele, uma falha do João Vitor, ele fez o cruzamento rasteiro lá para a grande área, e se o Mastrani tivesse um número a mais na chuteira, ele tinha feito o gol, né? Mas assim, o Vasco estava mal, entregando a paçoca ali é, na sua defesa. E se o time do Atlético Paranaense tivesse um pouco mais de competência, tinha saído com a vitória sim lá de São Januário. Mas o Vasco foi raçudo, valeu pela raça, pela vontade de vencer, conseguiu empatar e virar, né? E assim, né? Mas assim, não foi uma grande partida do Vasco. Assim, foi mais um resultado realmente na raça, na vontade, do que realmente uma, uma vitória na técnica, né? E a verdade é que o Atlético Paranaense vacilou, né? Também o Atlético Paranaense vacilou aí no final da partida e acabou realmente entregando o placar para a equipe do Vasco. Como falei, resultado importante, o Vasco decide fora de casa e por mais que seja um placar mínimo, mas é um placar que o Vasco pode muito bem segurar e conseguir a classificação, né? Mas vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar bola. O Vasco tá vencendo, mas muitas vezes não tá sendo um futebol tão legal. É legal que o Vasco tá realmente reagindo mesmo, tá num momento bom, mas se a gente só pensar em resultado, é a mesma coisa que eu falo do Flamengo. Se a gente só pensar em resultado, tá tudo ótimo, tudo uma beleza, tudo uma maravilha. Mas só que a gente olhar em questão de desempenho, a gente vê que tem muitas falhas no Vasco ainda, principalmente do lado defensivo. O lado defensivo do Vasco realmente está horroroso. E ontem também, o Payet também estava mal, né? O Vasco ontem estava mal em termos de criatividade ofensiva. O Vasco pouco criou na partida ontem, assim. Mais nos minutos finais, né? Foi na questão mais do abafa, como foi na raça, na vontade, do que realmente na questão da técnica de criação de jogadas. O Vasco teve alguns momentos bons, sim, na partida, em que assustou bastante a equipe do Atlético Paranaense, mas mesmo assim ficou devendo em termos de futebol. Mas valeu pelo resultado, o Vasco venceu pelo confronto e leva uma pequena vantagem aí para poder decidir fora de casa e espere por uma pressão gigantesca, né? O Vasco vai ter que ter um dia perfeito defensivamente para poder assim parar a equipe do Atlético Paranaense que vai para cima, com certeza vai estar mordido, né, com essas duas derrotas aí de virada e pode ter certeza que o Atlético Paranaense vai para cima e vai lutar até o final pela classificação. E assim, né? Só alguns pontos de destacar para poder encerrar esse assunto do Atlético Paranaense com o Vasco. Cara, muita confusão, né? O jogo estava muito acirrado, estava com os nervos à flor da pele, né? Como a gente fala, por conta do jogo anterior, né? Que já foi bem tenso, bem complicado. E teve a expulsão, né? Do João Vitor ali e também do. Poxa, esqueci o nome. É um nome meio complicado ali, é de Iori, alguma coisa assim, o nome do jogador do Atlético Paranaense que acabou sendo expulso, né? Porque o João Vitor acabou prendendo a bola ali na placa de publicidade, desculpa, impedindo que o jogador da equipe do Atlético Paranaense pegasse a bola para poder fazer a cobrança de lateral de forma rápida e os dois acabam sendo expulsos, né? E assim, né? É um desfalque importante pro Vasco em termos defensivo, porque aí possivelmente quem vai entrar aí no lugar do João Vitor vai ser o Léo, né? O Léo vai fazer dupla aí com o Maicon aí no cima defensivo da equipe do Vasco. E olha que essa dupla dá calafrios aí no torcedor do Vasco. Mas vamos ver, né? Eu tinha apostado no Vasco, né, se classificando. Eu continuo com o mesmo palpite. Eu acho que o Vasco ainda vai conseguir se classificar para as semifinais. Mas confronto também em aberto, tá bom? Ainda está em aberto. O Atlético Paranaense tem uma equipe boa e pode sim reverter esse resultado. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer no jogo de volta. Muito bem. Vamos falar também sobre o jogo entre São Paulo versus Atlético Mineiro, que terminou com vitória do Atlético Mineiro, né? Engraçado que eu não citei isso, mas a quarta-feira foi a noite dos visitantes e a quinta-feira foi a noite dos mandantes. E o Atlético Mineiro, né, fora de casa, conseguiu vencer a equipe do São Paulo por 1-0 para cá, mínimo aí também. E foi, assim, um resultado importante, né? Mas, sinceramente falando, sinceramente falando, acho que depois de tudo que aconteceu na última semana e veio transcorrendo aí durante a semana, o Juan Esquerdo, né, eu já comentei demais nele, inclusive nos pré-jogos, né, que a gente faz aí antes dos jogos que a gente narra aqui no canal. E, cara, sinceramente falando, acho que não tinha condição de ter jogo
na quarta-feira, porque o Juan Esquerdo, infelizmente, né, faleceu aí na terça-feira, na noite de terça-feira. Isso de alguma forma abalou, né, os jogadores do São Paulo. Por mais que não, não sei o que, sou profissional. Mas assim, quando você perde alguém, assim, você fica abalado. Isso é normal do ser humano. A menos que você não tenha antipatia. Aí você é um ser desalmado, se posso dizer. Mas assim, todo mundo que perde um amigo, um parente ou alguém que você conhece ali e você vê ali na sua frente ali falecendo de alguma forma, te abala. E o jogador do São Paulo acompanha todo o drama do Juan Esquerdo, desde na área do campo, até lá no hospital e tudo mais. E realmente foi um momento bem tenso para o jogador daqui de São Paulo, que realmente ficava muito abalado mesmo. Teve várias homenagens durante a semana aí, durante a quarta-feira e a quinta-feira, o Juan Esquerdo, que foi merecido. E, cara, pra mim, sinceramente, não deveria ter jogo, né? É, na quarta-feira para a equipe de São Paulo, deveria ser cancelado e remarcado com um próximo data aí. Eu sei que é questão de calendário e tudo mais aí é complicado, mas tem a data FIFA, né? Até as eliminatórias, podia muito bem a CBF ter pegado e realocado o jogo do São Paulo ou a equipe do Atlético Mineiro nessa data, né? Aí no meio dessas datas aí para poder ter o confronto aí da Copa do Brasil. E porque realmente é muito complicado mesmo o que aconteceu com o Rã Esquerdo. Eu já falei muito sobre o tema nas duas partidas que a gente narrou aqui da Copa do Brasil. E realmente é algo lamentável, né? Realmente, os meus sentimentos aí à família e aos amigos aí do Juan Esquerdo. Então, assim, o Atlético Paranaense jogou bem, mereceu a vitória, né? Fez o golzinho aí praticamente no finalzinho e conseguiu um importante resultado, né? Fora de casa, vai decidir lá na MRV Arena contra a equipe do São Paulo, que vai ter que reverter, né? Se bem que, assim como eu falei do Flamengo, que o Flamengo já deu umas rateadas aí jogando em casa, o Atlético Mineiro também já rateou demais aí, perdendo pontos importantes no Campeonato Brasil dentro de casa, né? Então, o Atlético Mineiro já perdeu pontos e jogos para times inferiores tecnicamente dentro da sua arena. Então, pode ser um São Paulo ir lá e reverter o resultado. O São Paulo que está num momento bom, assim, da temporada, vem jogando bem, vem conseguindo vitórias importantes no Campeonato Brasil. Como falei, quarta-feira eu não vou analisar muito, assim, porque, como falei, dessa situação aí, eu acho que nem deveria ter tido o jogo em si, para preservar um pouco também o lado mental dos jogadores daqui de São Paulo, né? Mas enfim, vitória importante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro larga na frente, pode muito bem se classificar. E mesmo assim é um confronto que está aberto. O São Paulo pode ir lá na MRB Arena e vencer, ou então vencer por 1 a 0 e levar para pênalti, né? O Atlético Mineiro tem a vantagem do empate. Muito bem, então para encerrarmos aqui a rodada aqui das quartas de final do jogo de ida, a gente teve a vitória do Juventude para cima do Corinthians por 2 a 1. E cara, deixa eu falar uma coisa. É, o que é prioridade, sinceramente, para vocês? É a Copa do Brasil? Você é torcedor do Corinthians. O que é prioridade para vocês? É a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? O que é vantajoso para vocês? Porque é o seguinte, o Corinthians preservou vários jogadores aí nesse primeiro confronto contra a equipe do Juventude. Justamente visando o jogo de domingo aí, se não me engano, é domingo, acho. Acho que é domingo. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Contra a equipe do Flamengo. Porque o Corinthians está na zona do rebaixamento, está num momento complicado aí na tabela de classificação, mas está na semifinal, desculpa, nas quartas de final da Copa do Brasil. E assim, né? É, é, tem que colocar na balança o que é importante. Porque assim, a Copa do Brasil, além do título importante, do possível título para a equipe do Corinthians, né? O Corinthians que está em 3 competições, né? Tá no Campeonato Brasileiro, apesar de não ter chances de ser campeão, tá muito longe disso, né? Mas tá no Campeonato Brasil, tá na Sul-Americana e tá na Copa do Brasil. Então o Ramon Dias pegou e priorizou o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians foi lá, enfrentou a equipe do Juventude, que é uma equipe é, bem treinada, organizada, e pegou e venceu por 2 a 1. E poderia ter sido pior, tá bom? O Juventude estava vencendo aí a equipe do Corinthians por 2 a 0 até o finalzinho em que a equipe do Corinthians conseguiu achar um gol aí e diminuiu para cá. Para cá esse, né, que acabou dando uma sobrevida para a equipe do Corinthians aí na competição. Porque se fosse 2 a 0 para o Juventude,
realmente seria complicado para a equipe do Corinthians reverter o placar. Por mais que seja o Corinthians e tudo mais, camisa pesa e tudo mais, mas o Corinthians não vem jogando bem. O Corinthians realmente vem numa fase muito ruim. Realmente o time realmente tá numa draga, né? Gigantesca aí. Principalmente se for no ataque. No ataque do Corinthians é quase que inoperante, né? Principalmente com o seu Yuri Alberto e o. Poxa, qual o nome do atacante lá era. Jogou no Vasco? Eu esqueci, cara. Falhou agora a memória do atacante. Não, Pedro Raul, agora eu lembrei. Pedro Raul. Tem o Pedro Raul e o Yuri Alberto ali no comando de ataque da equipe do Corinthians. Então não dá pra esperar muita coisa, né? Realmente falando. Muito mal a equipe do Corinthians aí na temporada. E a equipe acabou perdendo o primeiro jogo, né? Como eu falei, poderia ter sido pior, mas a equipe do Corinthians conseguiu achar um golzinho aí no final e se manteve vivo, né? Mas mesmo assim, muita gente vê muito corintiano aí bem revoltado com o Ramon Dias. Cara, o Ramon Dias, sinceramente falando, ele, eu acho ele um bom treinador. Tanto é que foi ele que livrou a equipe do Vasco da Gama ano passado de ser rebaixado. Que ele chegou ali, deu uma sobrevida ao Vasco. Teve as contratações também do Vergete, do Payet, que ajudou demais, sim. Mas o Ramon Dias pegou e deu um ânimo novo para a equipe do Vasco e conseguiu salvar a equipe do Vasco ano passado de ser rebaixado. E no Corinthians, né? Ele também deu uma sobrevida. O time do Corinthians também deu uma arrancadinha aí, sabe? Foi avançando nas competições. Então, assim, sinceramente falando, não é treinador que vai resolver o problema do Corinthians. Porque pode ser o Ramon Dias, colocar o Guardiola, o Klopp, o que mais? O Moutinho e por aí vai, né? Que não vai resolver aí o problema do Corinthians. O problema do Corinthians é elenco. O problema do Corinthians é que a equipe não montou uma boa equipe para competir as competições. Como eu falei, tem muito jogador que foi comprado realmente, sabe, de qualquer jeito. Por exemplo, teve aquele Mateuzinho, que era muito criticado aí no Flamengo, e o Corinthians contratou, né, para ser lateral da equipe. E o cara, sabe, não tá jogando nada, não tá jogando nada, não tá rendendo nada, e a torcida só metendo o cacete nele, sabe? Foi uma contratação, sabe, que foi, entre aspas, cara, e não rendeu nada. Entre outras contratações aí que o Corinthians fez que não resultou em nada. Talvez uma das melhores contratações que o Corinthians fez, né? Aí nessa janela de transferência foi justamente o Hugo Moura. O Hugo Souza, né? Hugo Moura, não, Hugo Souza. Aí ex-goleiro da equipe do Flamengo, né? Que vem salvando demais, né? Se não fosse ele, o Corinthians nem estaria aí, nem na Sul-Americana. Então o goleiro daqui do Corinthians está salvando demais o time do Corinthians. Então, a questão não é técnica. Pode tirar o Ramon Dias, colocar quem quiser aí que não vai resolver nada. É justamente a montagem do elenco que tá errada. E se realmente o Corinthians não acordar, vai ser rebaixado, vai sair da Copa do Brasil e vai sair da Sul-Americana. Porque realmente fica complicado. Então o Corinthians vai ter que repensar essa estratégia, né? Eu sei muito bem, eu já falei isso na questão do Fluminense, né? Fluminense que também enfrentou o mesmo Juventude. E eu falava assim, que pro Fluminense na época, era importante se voltar para o Campeonato Brasileiro, porque estava muito abaixo. O Fluminense estava numa situação muito pior do que o Corinthians está, né? E mesmo assim, o Corinthians, o Fluminense, desculpa, reagiu aí, foi eliminado pelo Juventude, fez um confronto até que interessante, foi um confronto ali bem equilibrado entre as duas equipes, né? Um confronto realmente bem interessante mesmo. E no Campeonato Brasileiro, a equipe reagiu, até saiu da zona do rebaixamento, né? E a equipe estava afundada ali na última colocação. Reagiu, foi lá, começou a ganhar seus jogos, teve uma boa sequência e saiu, né? Então, assim, é questão de prioridade. Porque, como foi, se o Corinthians for rebaixado, perde questão de cota de TV, menos orçamento para o próximo ano. Foi um rebaixamento que é complicado, né? É bem duro, é bem difícil para o torcedor, né? Engolir um rebaixamento. Principalmente pelas promessas desse presidente do Corinthians, né? Que vai que o time ia ser competitivo, que ia bater de frente com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. E a realidade está sendo essa daí, né? É lutando para não cair. Então, o Corinthians tem que ver e repensar esse planejamento.
Eu também acho, minha sincera opinião, eu sinceramente acho também que o Campeonato Brasileiro seja importante, né? Mas também não adianta nada poupar numa competição importante como a Copa do Brasil, chegar aí no final de semana e perder o jogo também. Não adianta nada. Aí, o que que adiantou? Nada, né? Como foi? Até porque a Copa do Brasil, nessa fase aí, é importante porque tem renda, né? É a competição que mais paga bem na América do Sul. Tem a questão mesmo de lutar por um título aí que pode ser que consiga, né, chegar na semifinal, seria importante para o Corinthians, até para questão de moral. Mas eu entendo muito bem também que tem essa questão do rebaixamento, em que se o Corinthians perder domingo, pode se complicar aí na tabela de classificação e vai começando a ficar difícil, né? Porque vai avançando as rodadas e vai ficando mais difícil da equipe escapar, né? Até porque ali a parte de baixo tá um pouco ainda meio acirrado, né? Tá meio acirrado ali. O Atlético Goianiense tá ganhando uns pontinhos ali, tá subindo um pouquinho aí. E pode complicar pro Corinthians, né? Então, coisa que não abre o olho para poder realmente pegar e sair, né? Muito bem, pessoal. Então, é isso, pessoal. Esses são aqui os meus comentários sobre a noite de quarta-feira, quarta e quinta-feira da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Pedindo, tá bom, pessoal? Para quem estiver acompanhando aqui o vídeo, tá bom? Para deixar o like aqui para poder deixar o devido apoio aqui ao canal, tá bom? É muito importante o like de vocês. Não pense que é besteira. O like faz com que o YouTube recomende para que mais pessoas possam conhecer aqui o conteúdo do canal. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Então, pessoal, a gente tem uma meta de chegar a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês, tá bom, pessoal? E também não esqueça de acionar o sininho de notificação, tá bom, pessoal? Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!